Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 12 de 2025, rodadinha finalmente um pouquinho maior do que a que a gente teve nos últimos dias, mas ainda assim com muito potencial para a gente ser muito lucrativo. A gente trouxe aqui para vocês as melhores opções do dia, sempre se baseando em números e estatísticas para vocês serem bem lucrativos nos jogos da NBA. Ontem tivemos um dia positivo aqui no YouTube também, lá no nosso grupo VIP, o contato aqui embaixo, promoção especial com vagas limitadas, apenas R$ 30 para você não só conhecer, mas ter acesso a todos os nossos conteúdos, guias, e-books, tips diárias, favoritos do dia, melhores zebras, melhores jogos over, under e muito mais. Você só encontra lá, além, é claro, vídeos exclusivos, sempre com foco em desenvolver vocês como apostadores, beleza? Depois de dias aqui complicados em São Paulo, ainda tem gente aí passando por dificuldades, né? Força aí para esse pessoal que tudo volte ao normal. A gente tá conseguindo agora gravar aqui para vocês com um pouquinho mais de calma, né? Fazendo as nossas análises com um pouco mais de paz. E aí, para poder ajudar vocês, a gente trouxe essa promoção exclusiva lá no nosso grupo gratuito. A promoção já tá no ar. O link desse grupo tá aqui na descrição, de diversas casas de apostas também, para você garantir bônus e promoções exclusivas com cupom Sexta de Trade ou só de se cadastrarem através dos links que estão aqui, beleza? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Vamos caprichar no botão de joinha porque não custa nada, ajuda muito e a gente vai voltar a ter um alcance que a gente vinha tendo no começo da temporada, porque nos últimos dias a gente perdeu bastante alcance por conta da ausência em alguns dias, graças a essas complicações, mas também porque a galera não tá caprichando no botão de joinha, que ajuda demais. Concordando ou discordando das nossas opiniões, é sempre importante ter uma segunda e também muitas informações legais que a gente traz aqui para vocês. Vamos começar com Hornets e Bulls. Quando eu vejo o Chicago Bulls, o que geralmente eu penso? Bons cestinhas, que gostam de atacar a cesta, que tem uma boa altura, um bom mano a mano, mas acima de tudo façam bons movimentos de fora para dentro. O Chicago Bulls é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola, é um time que sofre muitos pontos no garrafão e tem um jogador ideal do lado dos Hornets que seria para a gente poder investir, principalmente pelo fato de que eles são, nesse momento da competição, a oitava pior defesa por 100 posses de bola e o segundo time mais rápido. Com velocidade a gente tem muitas posses de bola por minuto, ou seja, mesmo que o jogador ou o time que a gente está a favor não esteja com a pontaria em dia, a gente consegue esses overs porque a gente tem muitos arremessos. Então, a gente tem aqui no Miles Bridges um jogador dito como ideal para poder ferir essa equipe do Chicago Bulls. O Miles Bridges joga na posição de ala de força, onde os Bulls é o time mais vazado de toda a NBA, e nos últimos tempos, toda vez que o Chicago Bulls se encontrou com o Charlotte Hornets, a gente explorou duas coisas: over em assistências do LaMelo Ball e over na pontuação desse jogador. Só que hoje o mercado, além de não ter o LaMelo Ball à disposição para as assistências dele, já que o Bulls também cede muitas assistências por jogo, trouxe para o Miles Bridges uma linha que eu considero bem alta, tá? A gente tem aqui uma linha de 22,5 pontos, geralmente quando ele bate é muito no limite, e eu gostaria que a linha de pelo menos 20 pontos dele estivesse pagando um pouquinho melhor que o 37. Eu vou tentar esperar no ao vivo essa linha descer para pagar uns 50 e a gente poder pegar no ao vivo, mas a gente também tem um Brandon Miller com condições de pontuar bem hoje. Porém, como a gente tem esses dois jogadores aqui com linhas não tão interessantes, vamos para uma tip um pouquinho mais coletiva, vamos trabalhar aqui com over na pontuação total do Charlotte Hornets. E aí a gente fecha aqui uma duplinha com handicap positivo do Atlanta Hawks, que encara hoje o Detroit Pistons. Quando a gente fala de Pistons, por mais que eles tivessem um bom momento durante a temporada até aqui, limite é a palavra certa para esse time. Porque o Detroit Pistons, apesar de eles serem muito bons, né, e conseguirem vencer diversos jogos, além deles viverem um dos momentos mais preocupantes deles dentro da temporada, a gente tá falando que o Detroit Pistons, mesmo tendo vencido, né, diversos jogos, muitos desses rivais foram ruins. Pegamos aqui os últimos 15 jogos deles, onde eles tiveram essa rank de 3, 6, 7, 8 vitórias consecutivas. Dentro desse recorte, eles enfrentaram vários adversários médios para ruins. Wizards, Chicago Bulls, duas vezes o Philadelphia, o Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Indiana mais uma vez e Milwaukee Bucks. Tirando o Milwaukee Bucks aqui, eu consigo visualizar esses times ficando fora do playoff, por exemplo. Não são times ali de topo do leste, e mesmo o Bucks, só por conta do Giannis, eles são considerados um time de topo com condições ali de disputar lá em cima. Mas se fosse na Conferência Oeste, eu já acho que também seria um time bem que mediano. Mas mesmo contra alguns adversários ruins, eles não conseguiram vencer por uma larga vantagem. Contra o 76ers, eles venceram por 9 e por 3 pontos de diferença. Contra o Wizards, que é um dos piores times da NBA, eles prezaram da prorrogação e venceram por 2 pontos de vantagem apenas. Contra aqui, por exemplo, o Indiana Pacers, eles venceram por 5 jogos de diferença nos últimos jogos, e depois quando eles começaram a enfrentar equipes mais medianas para boas ali do leste, como Boston e Orlando Magic, eles perderam, e contra o Miami, eles não conseguiram vencer por mais de 3 pontos de diferença. Depois enfrentaram o próprio Hawks mais uma vez e não conseguiram aplicar uma vantagem muito grande. Perderam para o Milwaukee Bucks e depois conseguiram vencer mais uma vez aqui, vencendo dessa vez por 12 pontos de diferença, mas
por uma diferença menor do que aquilo que a gente não quer que eles vençam hoje. Então é todo um calendário aqui no qual eles venceram a maioria dos jogos, mas eles não conseguiram convencer e se distanciar tanto do placar. E nos dois confrontos que eles tiveram contra os Hawks, eles venceram por 8 e também por 1 ponto de diferença apenas. Então a gente acredita nesse Atlanta equilibrando as coisas. Se a gente for pegar aqui nos últimos 15 jogos, tanto os Hawks melhoraram, como a equipe do Detroit Pistons piorou um pouquinho, tá? O Detroit ainda é superior, ainda é favorito, é o 9º melhor ataque por 100 posses de bola da liga até aqui, mas o Atlanta é o 11º, nada muito distante. Defensivamente, a equipe do Detroit Pistons, eles são também uma defesa de top 10, mas o Atlanta também é quase uma defesa de top 10. Então é todo um recorte aqui legal para que eles consigam equilibrar o jogo. Nos últimos 15 jogos, o Atlanta Hawks eles conseguiram vencer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deles, né? Ou seja, a maioria dessas partidas, mas eles também conseguiram cobrir esse handicap aqui contra o San Antonio Spurs, contra o próprio Detroit Pistons, por exemplo. Tiveram uma derrota bem preocupante ali contra o Washington Wizards, mas ainda assim descobriram esse handicap aqui contra o próprio Detroit mais uma vez, contra o Denver Nuggets, que é um dos melhores times da liga, apesar de estar fragilizado recentemente, e só 2 vezes eles não cobriram esse handicap, contra o próprio Clippers e contra o Washington Wizards. Beleza, então vamos fechar aqui nessa duplinha. Lembrando que o Chicago Bulls, que era o outro time que a gente estava analisando, eles têm uma péssima defesa, é um time rápido que cede muitas posses por minuto. Nos últimos 10 jogos sofreram 123,4 pontos por jogo, sofreram 123 do próprio Charlotte Hornets, isso sem disputar nenhuma prorrogação nesse recorte. Eles sofreram pelo menos 113 pontos aqui em 90% dessas partidas, e olha esse calendário que horroroso, tá? Indiana Pacers 2 vezes, Brooklyn Nets, Wizards, Portland, Hornets, Pelicans. Cara, são 7 jogos aqui que dava para eles terem sofrido menos pontos e mesmo assim eles foram extremamente vazados. É uma defesa terrível na qual a gente pode produzir bem e equilibrar o jogo no duelo entre Hawks e Pistons. Beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Wizards e Cleveland Cavaliers. Os Cavs não estão com essa bola toda nessa temporada, tá? Essa odd de 1,10 aqui me parece loucura. Por mais que eles sejam muito favoritos, eles jogam fora de casa e é um time com a campanha quase de 50%, né? Não é um time que tá sobrando. Essa odd de 1,10 ela faria sentido se eles estivessem invertidos aqui com o Wizards, sei lá, 19 vitórias e 3 derrotas. Não é o caso. Os Cavs, inclusive, tá com alguns desfalques importantes e recentemente eles tiveram resultados aí bem preocupantes. Lembrando, o Cavs que disputa a fraca Conferência Leste, tá? Era para eles estarem aí no topo com muito mais tranquilidade do que eles vêm tendo recentemente. Em jogos grandes, o Cavs vem decepcionando bastante. Em jogos médios, eles não vêm conseguindo sobrar contra os seus adversários, o que pode permitir com que alguns jogadores que a gente invista hoje tenham um pouquinho mais de tempo de quadra, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com over em assistências do Darius Garland. A gente espera mais de 6,5 assistências desse jogador, que tem muito poder de fogo ao seu redor para produzir bem, tá? Nos últimos 15 jogos, o Wizards foi a pior defesa da NBA por 100 posses de bola. Eles foram também aqui um dos 10 times mais rápidos, então é mais ou menos o mesmo cenário do Chicago Bulls ali que a gente pode explorar, sem contar que a equipe do Washington Wizards cede muitas assistências, é a equipe que mais cede assistências por jogo na NBA. Eles que cedem 30 assistências em média por jogo, cederam 32,3 nos últimos 3 jogos, e jogando em casa eles cedem mais do que como visitantes, o que também é muito positivo para essa nossa equipe. Quando a gente pega aqui em defesa versus posição, para a posição do Garland, eles são o 4º time que mais cedem assistências por jogo na NBA, e os principais pontuadores dos Cavs, Evan Mobley, que vem jogando como pivô, joga na posição na qual o Wizards é o time mais vazado da NBA, e para a posição de shooting guard, que é a posição do Donovan Mitchell, a principal estrela desse Wizards, desse Cleveland, né? Eles também são o 4º que mais cedem pontos por jogo na NBA. Além de outros jogadores bigs, nos quais o Garland pode fazer boas conexões aqui. Ele não precisa ser um excelente cestinha para os Cavs vencer esse adversário. Então, ele vai ter muito jogador para poder passar a bola e conseguir o seu over em assistências. O Garland, na temporada, ele tem média de 6,2 assistências por jogo, mas ele teve alguns minutos minados no começo da temporada por conta do retorno de lesão. Ele já está voltando a jogar ali em torno dos seus 30 minutos. Ele conseguiu superar essa marca de 6,5 assistências em 4 dos últimos 6 jogos, fazendo 7, 8, 10, 8 e também 4 e 4 contra o Warriors e Portland, mas hoje ele enfrenta um adversário ideal para esse over. Inclusive contra o Wizards na temporada ele completou para 9 assistências com 28 minutos de jogo, e claro, sempre que a gente vê o Wizards a gente pensa, cara, o blowout é o nosso principal inimigo, porque ok que é um time muito vazado, que cede muitos pontos, muitas assistências, mas e se esses jogadores não jogarem todo o período, né, todos os 4 quartos ali? E aí? É um risco que a gente tem no ao vivo, a gente tem que ficar de olho para poder fazer um cash out com lucro, mas se o Derrick White conseguiu over nas assistências, Alexander Walker, Porter Jr., TJ McConnell, Darcel Daniels e também o Josh Giddey, por exemplo, ou seja, 9 dos últimos 10 armadores com características semelhantes que enfrentaram o Wizards foram over nas assistências,
indica que o tempo de quadra não foi um problema tão grande para eles. Pode ser que não seja também para o próprio Darius Garland. Inclusive, a gente tem vários overs aqui contra os Wizards que foram possíveis, porque apesar dele ser um problema, o possível blowout, ele não tem como a gente dizer que sempre é o motivo pelo qual a gente não consegue vencer um duelo, né? Vencer uma chip, fazer um over, por exemplo. Inclusive, o Wizard já é ruim há muito tempo. Em 2 dos últimos 3 jogos, ele teve não só tempo de quadra, mas linhas suficientes para superar essa linha de 6.5 que a gente busca para hoje. Ele conseguiu 9 no último encontro contra eles. Como vocês viram na temporada passada, ele fez 8 e também 5. Pode fazer muito mais hoje. É verdade, esse Darius Garland que vem bem na temporada e com um adversário muito interessante para você produzir assistências. Beleza? E por falar em assistências, vamos falar aqui de Grizzlies e Jazz, porque a gente aqui também tem um jogador. E pessoal, vocês aí que querem saber quais são os favoritos na minha visão, eu acho que o Bulls é favorito, tá? Mas eles não são confiáveis suficientes, ainda mais dentro de casa, é um jogo que eu vou ficar de fora. Entre Pistons e Hawks, o Pistons é favorito, mas eu prefiro um handicap positivo a favor dos Hawks. 76ers e Pacers, o Embiid deve jogar hoje, então a gente tem um encaixe interessante para o 76ers produzir bem. Mas odd de 1,36 eu acho muito baixo para um time que não é tão bom assim. Eu preferiria um handicap positivo dos Pacers. Entre Cavs e Wizards, vitória dos Cavs, mas o Cavs está com a odd muito baixa, e eu acredito em um jogo over aqui, tá? Mas falando de Grizzlies e Jazz, é a mesma coisa. Odd muito parecida com o que a gente tem aqui com 76ers e Pacers, mas apesar de o time jogar em casa ser melhor, não é tão confiável assim. Então a gente vai trabalhar com o jogador, a gente espera um over nas assistências do Ja Morant, tá? O Ja Morant não tá se fazendo muita questão aqui de pontuar, de atacar a cesta, ele tá só soltando a bola. E contra um adversário tão ruim, às vezes você pode ter assistências mesmo que o seu passe não seja tão pretensioso assim. A linha dele tá em 6.5 também. Essa marca ele conseguiu superar em alguns jogos recentes aí, fazendo 8, 13, 8, 10 assistências nos últimos 4 jogos seguidos em que ele teve mais de 5 minutos de quadra. Muito interessante, principalmente porque foi contra boas defesas e bons times, tá? Houston, Dallas, OKC, New York. Por mais que o Dallas não seja um grande time, é uma das 10 melhores defesas da NBA. Mesmo assim, ele conseguiu um over em assistências. Contra o Detroit Pistons, que também é uma defesa de elite, foram 10 assistências. E contra aqui Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Warriors e Indiana Pacers, ele também conseguiu mais de 6. Então a gente tem aqui um Ja Morant que nos últimos 3, 6, 7, 8, 9 jogos em que ele jogou mais de 5 minutos, ele conseguiu superar essa marca de assistências, tá? Hoje, contra o Jazz, ele encara um time que 6 dos últimos 10 com características semelhantes às dele que enfrentaram esse rival foram over nas assistências. Poderia ser mais, tá? Eu esperaria que tivessem mais jogadores aqui interessantes, mas o Jazz é um time muito bom pra gente trabalhar com over em assistências. É a segunda pior defesa da NBA e um time rápido, o quarto mais rápido da liga. Eu sempre falo para vocês explorarem times dos extremos, que são muito ruins em algo ou que são muito bons em algo. Evitar os times ali de meio de tabela porque eles são inconstantes. E o Jazz é um time muito ruim em algo, que no caso é defender, bem como o Bulls e também como o Wizards. Times que a gente vai poder explorar bastante hoje aqui. E no nosso grupo VIP, por apenas R$30, você garante a sua vaga e mais do que isso, toda a leitura a respeito dessas franquias. Mas a gente fez um vídeo exclusivo e tá lá no ar, destrinchando o Washington Wizards. O card tá aqui em cima e o time dessa semana vai ser o Chicago Bulls. Vídeo exclusivo pra galera lá também. Mas enfim, uma boa oportunidade hoje também, porque o Jazz é o segundo time que mais cede assistências por jogo na NBA e nos últimos 3 jogos cederam 28 em média, tá? O Jazz cede muitas assistências, principalmente porque eles têm um perímetro muito vazado, tá? Eles têm aqui um dos 10 perímetros mais vazados da liga, sofrendo 37,5 das bolas de 3 tentadas contra o seu patrimônio, sofrendo 42,1 nos últimos 3 jogos e 50% no último jogo. Então, passes para fora são convertidos com muita facilidade, por mais que o Memphis tenha aí muitos desfalques hoje e as conexões do Ja fiquem um pouquinho mais limitada, ele tem aqui um cenário interessante para produzir assistências, porque a equipe do Utah Jazz costuma deixar muitas vezes os seus rivais livres no perímetro para pontuarem bem. Nos últimos 3 jogos seguidos contra eles, ele conseguiu um over em assistências, conseguindo 10, 7 e também 7, pelo menos em relação a essa linha de 6.5 que a gente busca para hoje, e por conta do ritmo rápido que o Jazz implementa nas partidas, teremos muitas posses de bola por minuto, para ele também conseguir conectar em contra-ataques, né, onde a defesa ainda está em recomposição, passes fáceis para pontos em velocidade dos seus companheiros. Beleza, Zach Edey não joga hoje, então o Memphis Grizzlies deve abraçar esse jogo mais veloz, com uma formação mais baixa, e com isso deve ser um jogo bem pontuado. Eu não confio tanto no ataque das duas equipes num geral, mas o cenário é melhor do over ou nada. Trazer o under aqui para essa partida é muito risco, e a linha tá bem alta, então eu ficaria de fora em relação à pontuação
para essa partida, mas bem de olho nas bolas de 3 de diversos arremessadores do Memphis e também nas assistências do Ja Morant, que não vai fazer questão de atacar a cesta, ele está prestes a ser trocado, então acho que ele não vai se dedicar tanto nem na defesa e nem na hora de atacar a cesta, arriscando aí possível lesão e com isso minar aí a sua troca. E para finalizar, vamos falar aqui de Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, o melhor jogo da noite porque os Warriors jogam em casa com um retorno ali do Stephen Curry, tá? O site aqui da Bet365 tá bem ruinzinho, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a linha de pontuação do Anthony Edwards, lembrando, a gente sempre traz aqui para vocês linhas em torno de 1,50, que é o mínimo que a gente gosta de trabalhar. Vamos aqui de pelo menos 25 pontos do Ant-Man. Por que a gente acredita nisso? Bom, o Draymond Green não joga hoje. O Warriors não tem grandes defensores individuais e o melhor deles é o próprio Draymond Green. É um excelente defensor de cobertura, então por mais que o Anthony Edwards ele consiga aqui deitar num Podziemski, num Stephen Curry no mano a mano, por exemplo, Moses Moody ou no Buddy Hield, a gente tem ali a cobertura muito bem feita do Draymond Green, que é um dos melhores defensores da liga, talvez o melhor defensor de cobertura que a gente tem na NBA. A leitura dele é perfeita, mas ele não joga hoje. E aí, você tem aqui um cenário no qual o Warriors, que é uma boa defesa na temporada, vai sofrer nesse mano a mano com o Anthony Edwards, que é o melhor jogador de mano a mano da equipe do Timberwolves. Nesse tipo de jogada, o Warriors é o terceiro time mais vazado da NBA em relação ao aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Eles até são bons o suficiente, muito porque os times exploram esse X1 contra eles, mas repito, tem no Draymond Green um excelente defensor de cobertura que não joga hoje. Então o cenário é excelente aqui para que o Anthony Edwards consiga produzir um bom número de pontos, tá? Para armadores, o Warriors é o quinto time mais vazado da liga. O Anthony Edwards foi promovido aqui como armador oficial desse time aqui do Timberwolves, e a gente tem aqui um cenário no qual ele vem no histórico muito positivo, tá? Nos últimos jogos aqui contra o Golden State Warriors, a marca de pelo menos 25 pontos aqui foi superada em 2 dos últimos 3 encontros contra esse adversário. Ele tem 28,6 de média na temporada e ele vem de uma partida de 40 pontos. E antes desses 2 unders que ele teve aqui, ele marcou 44, 32, 39, 31, 43. Então, quando ele ultrapassa com sobras, tá? Nesse recorde são 3, 6, 7 overs nos últimos 9 jogos aqui, o que é muito interessante. E 8 dos últimos 9 jogadores comparáveis a ele versus os Warriors, com características semelhantes, etc., foram over na pontuação, que são esses armadores com altura de ala armador e capacidade de pontuar bem. Acho que os mais parecidos com ele aqui, no caso, Donovan Mitchell e Shea, fizeram 29 e 38 pontos. O Josh Giddey ficou por apenas 2 pontinhos aqui de conseguir ser mais um over contra esse Warriors, que, repito, hoje vem sem ser o melhor defensor e joga na Califórnia. O Anthony Edwards, que joga num mercado menor que é o Timberwolves de Minnesota, certamente ele vai querer brilhar nessa partida aqui e mostrar o seu melhor contra um rival que é muito midiático, né? A gente tá falando de um jogo que encerra a rodada da NBA e que amanhã vai ter um dia mais fraco por conta ali do mata-mata do In-Season Tournament. Então, ele vai querer brilhar, deixar uma boa impressão, e ele é um cara de personalidade, ele gosta desses palcos para poder jogar bem. Beleza? Então nós temos aqui a duplinha de Hornets e Hawks, over nas assistências do Darius Garland e também nas assistências do Ja Morant. Fomos aqui na pontuação do Anthony Edwards e tem muitos outros palpites lá no nosso grupo VIP para vocês conferirem. Chame no WhatsApp, garantam a sua vaga, são limitadas. Essas vagas aqui por apenas R$30 e do plano para a temporada completa que está apenas R$100. A gente só tem 4 vagas, se eu não me engano, então corra e garanta a sua. Muito obrigado pela sua audiência, o like que eu espero que você tenha deixado e falou!